é uma característica da Roma antiga exposta no texto. Então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar no texto qual característica da Roma antiga está sendo abordada. Vamos para o texto. Duas grandes divisões sociais mantiveram-se essenciais para os romanos. Sempre houve cidadãos e não cidadãos, e livres e não livres. Os livres eram divididos em dois grupos, aqueles de nascimento livre e os libertos, ou escravos alforriados. Os livres de nascimento podiam ser cidadãos romanos ou não cidadãos, tendo os cidadãos direitos que não estavam disponíveis para os outros. Não cidadãos de nascimento livre podiam, individual ou coletivamente, receber a cidadania romana. Além disso, um escravo podia ser alforriado e seu filho podia tornar-se cidadão. Como cidadão, tinha direito, por exemplo, de ser eleito para exercer alguma magistratura, o que ocorria com relativa frequência. A partir do texto, fica muito claro que a sociedade romana ela era dividida em estratos sociais, e além desses estratos sociais, há uma divisão social entre os livres e não livres. Mas ao longo de todo o texto fica muito claro que muitos daqueles que em algum momento não eram livres poderiam alcançar a sua liberdade, ao ponto de alcançar cargos de magistratura, que eram cargos importantes para a gestão do Estado romano. Então nós percebemos a possibilidade nesta sociedade de uma mobilidade social, que é a característica principal abordada neste texto. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A liberdade estava associada ao status de cidadania. A alternativa A ela está errada. Por quê? A liberdade ela pode ser alcançada também, por exemplo, por meio da alforria, e não necessariamente aquele que recebeu a alforria vai ser considerado um cidadão, em acordo com o texto. Por isso, a alternativa A está em desacordo com o texto e por isso ela está errada. Alternativa B. A estrutura da sociedade possibilitava relativa mobilidade social. A alternativa B ela está correta. De fato, segundo o autor do texto, a estrutura social romana possibilita certa mobilidade social ao ponto de um filho de ex-escravo alcançar uma posição de magistratura. Então, mais uma vez, alternativa B, correta. Alternativa C. A participação na política estava desvinculada de aspectos sociais. A alternativa C ela está errada, já que o autor deixa muito claro que os não livres não possuíam uma série de privilégios ou de direitos que os livres possuíam, dentre eles a participação política. Então, segundo o autor do texto, a participação política está vinculada aos aspectos sociais e não desvinculada, o que faz com que a alternativa C esteja errada. A alternativa D. A alforria garantia a integração dos libertos ao grupo de cidadãos. A alternativa D ela também está errada, porque nem todo liberto vai ser considerado cidadão. Pode-se haver essa mobilidade para se tornar cidadão ou não. Então, como não há essa garantia, a alternativa D também está errada. A alternativa E. A dinâmica social proporcionava um caráter igualitário à sociedade. A alternativa E também está errada. De fato, há uma dinâmica social, mas não necessariamente vai gerar um caráter igualitário. Lembrando, por exemplo, que os que receberam a alforria e que se tornaram libertos não necessariamente vão se tornar cidadãos. E por isso, você vai haver uma realidade de desigualdade e não um caráter igualitário.